buscam experiência diferenciada, uma experiência espiritual semelhante àquela que Pentecostes, na verdade, não é isso que na prática acontece, porque nada existe nas suas práticas semelhante de qualquer paralelo com o que aconteceu naquele dia. Nenhum momento como este, uma igreja como esta, reproduziu as línguas de fogo vistas naquele dia. Fala-se em fogo, lá, etc. Fogo dos anos, ninguém viu língua de fogo. Naquele dia foram vistas línguas de fogo. Nenhuma igreja, nenhum movimento reproduziu esse fenômeno até os dias de hoje, a não ser aquele dia lá dos apóstolos. A segunda coisa que eles não reproduziram foi o som de um vento impetuoso. Tiveram famílias hospitais, lugares de chão, pessoas que se perdem para trás, que são contorcionistas, mas na verdade, vento impetuoso, esse fenômeno audível, não acontece nas reuniões. Fica restando então o sinal das línguas. Como eles não podem reproduzir fogo? Só Deus pode fazer aquilo. Uma vez só, marca a história. Como eles não podem reproduzir o vento? Só Deus pode fazer esse fenômeno. Eles ficam então na questão das línguas. Então fica restando este sinal. Existem, dizem os pentecostais, que eles reproduzem as suas experiências, as línguas, como prova de batismo do Espírito Santo. Mas a verdade é que eles não reproduzem o que aconteceu naquele dia. Porque o que dizem ser línguas nada tem a ver com as línguas do Pentecostes faladas naquele dia, que não eram estranhas, mas já vimos, eram idiomas humanos, né? Das nações ali representadas, pelo menos 16 nações são representadas ali, e a Bíblia diz claramente as nações presentes ali. O que eles dizem então é o seguinte: bem, não é bem aquilo que aconteceu em Pentecostes que nós falamos, não é aquela língua que eles tinham aprendido lá, a competência, nossa, na verdade, o que nós falamos é a língua dos muitos falaram. Nosso modelo não é Jerusalém e nem Pentecostes. Para a questão de línguas, o nosso modelo é a igreja de Corinto. Na semana passada vimos então pelo menos 16 coisas comprometedoras sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja com muitos problemas. Era uma igreja que não serve de modelo para uma igreja ideal. Não serve de modelo para uma igreja espiritual. O que a igreja de Corinto faz, na verdade, é ser um antimodelo. Ela diz como não deve ser uma igreja. Porque o que Paulo escreve na carta dos Coríntios é só para corrigir. Então a igreja de Corinto não se revela como uma igreja digna de ser imitada. Causa-nos espécie, causa-nos admiração. Os promotores do movimento carismático querendo reproduzir a igreja de Corinto. Estranho, estranho isso. Uma igreja que não é digna absolutamente de ser imitada pela gravidade de sua situação espiritual. O perfil daquela igreja faz dela uma igreja para ser tomada não como uma igreja ideal, de perfil ideal, uma igreja cuja fé, cuja doutrina, cujo comportamento sirvam de padrão para as outras. O fenômeno de línguas também está junto desse caldeirão todo. Então, se a igreja não estava bem nas outras questões, não estava bem também na questão dos dons. Não entendia, na verdade, a questão dos dons. Havia ali um emaranhado, uma ignorância, uma confusão generalizada, e entre estas distorções, a distorção dos dons espirituais e especialmente de línguas. Paulo escreve, então, e usa uma estratégia para escrever,
disse, quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino. Mas quando cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Eu estava dizendo da igreja, que a igreja tinha que abandonar essas coisas de criança, essa infantilidade espiritual, né? E pensar como adultos, maduros na fé. Era isso que eu queria. Quando os carismáticos dizem então que querem voltar e tomam como modelo a igreja de Corinto, eles estão dizendo que querem voltar à infância. É isso que eles estão dizendo. O retorno a Corinto é como dizer, eu quero voltar a ser uma igreja infantil também. O pentecostalismo, que surgiu há menos de 100 anos, desprezou todo o acervo de vitórias do Evangelho em 1900 anos e começou a acusar os crentes das igrejas históricas de não terem o Espírito Santo. Isso é o que eles vêm dizendo desde 1901, quando começou o movimento pentecostal, na experiência cristã. Não existia o pentecostal do século passado. Então, esse movimento que surgiu agora, um movimento recente, se coloca na posição de juiz e acusa todas as gerações de crentes que viveram nesses 19 séculos de serem frios, de não terem o Espírito Santo. É uma acusação, no mínimo, leviana. Porque das duas, uma. Primeiro, ou eles não conhecem a história do cristianismo. Então, essa é uma hipótese. Acusar a igreja cristã e as igrejas históricas de frieza espiritual, de não terem o Espírito Santo, é não conhecer a história do cristianismo. E se esta for a hipótese, se não conhecem a história do cristianismo, não estão habilitados para julgar a igreja cristã. Para julgar a igreja cristã histórica, tem que conhecer a história. Então, se eles não conhecem a história, eu não posso aceitar os seus argumentos. Porque como eu vou aceitar o argumento de uma pessoa que argumenta sobre o que não sabe? Segundo, eles conhecem a história. E se eles conhecem a história, então pior ainda a situação. Porque uma pessoa que conhece a história do cristianismo e sabe o que as denominações históricas fizeram pelo Evangelho nesses 18 séculos, 19 séculos, se sabem o que aconteceu e acusam de não ter o Espírito Santo, então são desonestos. Das duas, uma. Ou são inocentes, ignoram, não sabem a história. Então lançam um julgamento baseado num vácuo intelectual. Se são ignorantes, eu não posso levar os seus argumentos a sério. Como é que eu vou levar a opinião de uma pessoa sobre um assunto que ela desconhece? Não dá para aceitar. Segundo, se eles conhecem a história e dizem que a igreja cristã nesses 18, 19 séculos não tem o Espírito Santo, então eles são desonestos. Porque então estão ocultando os fatos, eles sabem que aconteceram e ocultam os fatos para forçar a sua argumentação, o que também é um expediente indigno do cristão. Certo? Então veja o seguinte: como é que podem explicar a capacitação do povo de Deus através dos séculos para enfrentar o que enfrentou, resistindo às confrontações, os marcos ideológicos, os mártires da causa evangélica, as perseguições várias, especialmente no período da Inquisição na Idade Média, né? Como esse povo saiu vitorioso, manteve viva a acesa chama do Evangelho no mundo, como esse povo realizou a obra missionária nesses séculos todos atrás, especialmente o povo batista, que começou o movimento de missões modernas em 1792, no mesmo ano que morreu Tiradentes. William Carey sai da Inglaterra e vai fazer missões estrangeiras, começa um ciclo moderno de missões, que é uma glória dos batistas ingleses, que se tornaram modelo de igrejas missionárias. Essa tocha passa para os batistas norte-americanos e os batistas brasileiros já nascem de um campo missionário, nascem com vocação missionária. A primeira convenção batista brasileira tomou a providência de mandar um missionário para o estrangeiro. A primeira convenção. Então, como explicar que um povo que não tem o Espírito Santo
tem amado tanto a palavra de Deus, tem exposto seus líderes, seus seguidores, muitas vezes à tortura, ao degredo, à morte. Como se explicar que eles enfrentaram as agruras das missões, fazer missões do mundo? As traduções da Bíblia que os próprios pentecostais usam, eles não traduziram a Bíblia. Eles usaram o serviço de outro servo de Deus que traduziram a palavra de Deus. E divulgaram e editaram sem o Espírito Santo. Há alguma explicação para que a igreja funcionasse nos outros séculos sem ter o Espírito Santo, que fosse funcionar só agora com eles? Quer dizer que Deus não trabalhou na sua igreja durante 19 séculos? Percebam que as acusações dos carismáticos são muito graves e demonstram, inclusive, uma ingratidão muito grande com os antepassados da nossa história, que trouxeram para nós, irmãos, a herança espiritual que nós temos. Temos uma Bíblia. Para a pessoa não é obrigada a ser batista, ou não é obrigada a ser presbiteriana, mas nós não vamos negar que os homens de Deus do passado, as gerações que nos antecederam, trouxeram até nós esta herança. E nós não podemos sermos maculados de uma injustiça muito grande, acusar essa pleiade de heróis da fé e não ter essa evolução. Isso não é caridade cristã e não faz justiça à história. Os pentecostais desprezam o milagre da tradução da Bíblia para milhares de línguas. Quem fez esse trabalho? O Espírito Santo. Denominações inteiras, Bíblias que se gastaram estudando grego, hebraico, aramaico, para poder traduzir a palavra de Deus para os idiomas do mundo. Isso não tem valor nenhum. Então, é lamentável, né, essa acusação injusta. Por exemplo, quando os pentecostais chegaram no Brasil em 1911 e fundaram o primeiro núcleo pentecostal do Brasil em Belém, no Pará, eles esquecem que a obra missionária já estava aqui 17 anos antes deles. 17 anos de serviço antes do Brasil. Isso tudo foi esquecido, isso tudo foi feito na cara. Desprezar tudo isso orgulhosamente é acusar todos os demais de carnais, porque não tem as ideias que eles têm, porque não definiam os seus costumes e suas práticas. E eu diria que esse espírito é mesmo muito semelhante à igreja de Corinto, que era uma igreja onde eles estavam disputando uma vaidade espiritual muito grande, quem era mais poderoso, buscando e ambicionando os dons demais, alarde, né, para dizer, olha, eu sou mais do que você. Eu falo uma coisa que você não fala. Eu falo uma linguagem celestial que você não fala. Então, era uma competição carnal de quem é mais santo que o outro. Um orgulho espiritual. Parece que o mesmo orgulho está estampado nesse movimento. O Pentecoste não era reproduzido no movimento pentecostal de hoje. Seu pretendido retorno é antes ao modelo de vida religiosa dos coríntios, um modelo que Paulo reprovou peremptoriamente. A carta de Paulo aos Coríntios demonstra tudo que a igreja não deve ser. E Paulo escreve para pôr ordem na casa. Ordem e decência. Ordem e decência. Ele diz tudo fazer com ordem e decência. Esse é o espírito da carta de Coríntios. E meus irmãos, parece que os coríntios aprenderam a lição, porque na segunda carta o tom já é mais suave. Quando Paulo escreve a segunda, as palavras são mais suaves. Então parece que eles aprenderam bem a lição. Vamos ver uma coisa sobre a prática dessas línguas em Corinto agora. Paulo refere-se ao dom de línguas, questão de línguas, em 3 cartas. 3 das cartas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 10, ele fala a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Ele vai falar também sobre dons espirituais em Romanos 12, 6 até 8. E ele vai falar também em dons espirituais em Efésios 4, de 7 a 11. Uma coisa interessante é que ele só menciona línguas na carta aos Coríntios.
outras listas o dom não está mais presente. Interessante notar este aspecto, não é? O que parece nos levar na direção de que só mesmo em Corinto estava acontecendo ali algo isolado, né? Uma experiência isolada. Significa que o falar em línguas era uma prática que não estava, pelo menos não estava sendo abusada nas outras igrejas. Não havia nas outras igrejas abuso sobre isso. A única igreja que estava praticando mal esse dom era a igreja de Corinto. Aliás, em nenhuma outra carta do Novo Testamento, Paulo escreve 13, em nenhuma das outras cartas ele faz qualquer menção que reforce a convicção de que o dom de línguas acontecesse em outras igrejas. Ele não menciona absolutamente nada nas outras cartas a respeito disso. É um silêncio, um argumento do silêncio. Mas é algo que deve nos levar a pensar. Se o dom de línguas fosse algo assim tão excelente, como querem os carismáticos hoje, que acham que é o supra-sumo da espiritualidade, é interessante como Paulo não trata do assunto. Simplesmente o assunto passa sem nenhuma preocupação apostólica, a não ser em Corinto, que estava com problemas. Paulo jamais usou, por exemplo, a expressão língua estranha, né? Ele usava sempre outras línguas, ou variedade de línguas, ou simplesmente línguas. Nunca a palavra estranha esteve presente no original. Né? Lembremos mais uma vez que no dia de Pentecostes as línguas faladas pelos discípulos eram idiomas estrangeiros. Na verdade foi isso que aconteceu. Para quê? Por que aconteceu isso no Pentecostes? Nós temos que nos lembrar, irmãos, a origem do dom e a manifestação dele, para saber por quê. Então tem lá. O que acontece lá é uma profecia, cumprimento de duas profecias. Na verdade, Joel 2, né? E também Isaías 28, 11, 2, diz o seguinte: pelos lábios de estranhos e por outra língua falará a este povo. Por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então veja o seguinte: Paulo se referiu a essa profecia quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 14 e 21. Paulo fala da profecia de Isaías. Ele diz assim: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. 1 Coríntios 4, 21. Para ver o seguinte: quanto ao dom, assim considerado pelos coríntios, era uma prática diferente, sem a finalidade definida como a do Pentecostes. Para que o Pentecostes? Foi um sinal para Israel, como estava previsto, ia falar por línguas estranhas, né? Línguas de outras gentes, ia falar para Israel, quando Israel em si une. Então o dom de línguas de Pentecostes foi um sinal para Israel. Parece que não havia necessidade disso na igreja de Corinto mais. De modo que o que acontece ali em Corinto, já que não havia ali a necessidade de sinal para judeu, parece ser um comportamento semelhante aos do paganismo. Porque no paganismo não havia esse negócio do blá blá blá, aquele falar inarticulado, sabe? Paulo diz a eles o seguinte, capítulo 12, verso 2: vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eles guiados. Paulo vai dizer: olha, eu até entendo que vocês estão nessa confusão, porque vocês vêm de um ambiente, onde essas práticas místicas estão acontecendo muito. Eu até compreendo. Mas agora vocês são santificados, vocês têm que pensar de maneira. Calma. Eu compreendo por que está acontecendo isso, em parte porque vocês vêm de um ambiente como esse. Ora, os sacerdotes e sacerdotisas pagãos, quando eles incorporaram a cristianidade, tinha aquele êxtase, né? Eles falavam estaticamente, tataradiavam uma fala ininteligível. Os sacerdotes e sacerdotisas pagãos faziam isso. E quando eles faziam isso, eles ficavam tomados, né, por aquela divindade, entre aspas, e começavam a falar coisa que ninguém entendia,
Isso causava espanto para as pessoas. A finalidade era demonstrar que eles tinham poder, era demonstrar que o sacerdote tinha autoridade, que as pessoas tinham que obedecer. Era uma maneira de intimidar as pessoas quanto à sua autoridade. Essa prática existe ainda nas religiões de feitiço, na macumba, por exemplo. Quando o pai de santo incorpora o orixá, eles também falam coisas enroladas. Num fenômeno muito semelhante. Então o pai de santo vai e entrega o corpo dele como cavalo, ele entrega para a entidade, e quando isso acontece, não é raro enrolar também a língua. Isso então impõe terror e escraviza as pessoas que os obedecem até no mais grosseiro e vil que se possa imaginar. Então isso exerce um certo fascínio nas pessoas, e as pessoas ficam intimidadas e dominadas pelo pai de santo. Vai estar falando uma coisa que ninguém fala. Os coríntios, em seus dias de paganismo, haviam sido guiados também por esse mesmo comportamento. Agora, porém, convertidos a Jesus, deviam ter outro procedimento, mas não tinham. Estavam imitando no tocante às línguas o que havia no seu passado. E isso porque ainda eram ignorantes e não tinham compreensão. 1 Coríntios, 12, 1 a 3. Paulo fala aí, vamos para ver 12, 1 a 3. 12, 1 Coríntios 12, 1 a 3. Vamos ver por que eles estavam tentando imitar lá o paganismo passado. Paulo vai dizer que eles eram ignorantes. Não compreendiam ainda. 12, 1 a 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres criados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, que vocês sejam ignorantes. Vocês lidar pelos costumes, não estão bem instruídos ainda. Por isso estão querendo desenvolver aquele mesmo tipo de experiência. Paulo faz uma diferenciação muito grande. Vocês percebem, então, que ele não está incentivando esse questão. Claramente, não há nenhum incentivo à prática do dom de Deus. Paulo está começando a argumentar com eles num esforço que eles compreendam e abandonem essa prática. Então é o seguinte, como no paganismo faziam dos sinais exteriores, né, especialmente falar línguas, o meio de prestígio, não é assim lá fora, é assim o fetichismo, é assim na macumba, né, é assim na magia. Através dessas experiências estranhas, eles têm prestígio, autoridade e poder sobre as outras pessoas. Então, se sentem superiores. Como consequência dessa carnalidade, acabaram por adotar um modelo de vida em que praticavam toda sorte de moralidade e inconveniências. Então, eles achavam que tinham que fazer na igreja a mesma coisa. A igreja vai mostrar que tem mais poder. Como é que a gente mostra isso? Como é que os sacerdotes fazem lá fora? Nós vamos mostrar que também temos Deus. Então, veja o seguinte. O chamado dom de línguas em Corinto, então, não passava de uma aberração carnal, um fruto de resquícios do paganismo. E Paulo quer afastar isso, quer acabar com essa ignorância. Paulo diz aos coríntios, por exemplo, que as línguas iam cessar. Ele diz: havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. 1 Coríntios 13, 8, 10 e 11. Quando o tempo for consumado, quando vier o que é perfeito, o que esse é perfeito virá, quando viesse, não iria mais haver profecia, não iria haver mais línguas, não é? Como diz aqui, havendo profecia, serão aniquilados. Línguas cessarão, ciência desaparecerá. Esses três dons eram temporários. Está claro? Então iria chegar uma realidade, Paulo está dizendo aqui, quando chegar essa realidade,
Quando chegar essa realidade, profecias, ciência e línguas vão parar. Agora, a gente pergunta, pastor, que realidade é essa? O que é isso que vai chegar? E quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ele vai dizer o seguinte, vejam bem, a argumentação. Não é um tempo escatológico, não é referência à volta de Jesus, não. Que alguém pode dizer, não, mas isso aí é quando Jesus voltar. Então a profecia, a ciência vão ficar até Jesus voltar. O sentido é outro. Não pode ser referência à volta de Cristo, porque Paulo diz, permanece na fé, a esperança e o amor. Quando Jesus voltar, vai permanecer a fé? Não precisa mais fé. Me dá por exemplo. Fé é certeza das coisas que não se veem. Quando Jesus voltar, não precisa mais fé. Você vai estar presente nele. Quando Jesus voltar, vai ficar a esperança? Não há mais esperança, ele é a realização da esperança. Então ele diz assim, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então, se permanece a fé, a esperança e o amor, esse que é perfeito não é a volta de Jesus Cristo, é outra coisa. Porque se fosse a volta de Jesus Cristo, não permaneceria a fé e nem a esperança. E a fé só existe enquanto Jesus não está presente, e a esperança só existe enquanto ele volta. Tá certo? Então é o seguinte, essa é a argumentação. A expressão tem, portanto, outro sentido e se aplica em sentido restrito à própria igreja de Corinto, sem necessariamente incluir as demais igrejas, posto que não tinham os problemas específicos dela. E em sentido amplo, a edificação da igreja de Cristo no mundo, como edifício de Deus, construído de pedras vivas, tendo como alicerce o fundamento dos profetas e dos apóstolos, de que Jesus é a principal pedra de esquina. A palavra que traduz por perfeitos, teleios, significa completo, adulto, plenamente desenvolvido. Esse sentido está claro nas palavras de Paulo. Logo após ter se referido a esse que é perfeito que vem, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 13, 11. O que Paulo estava dizendo aos Coríntios é o seguinte, quando eles alcançassem a fase de pleno desenvolvimento, que corresponde a uma fase de adulto, de completo, não estariam mais essas coisas de infância. Falar línguas que ninguém entendia era coisa de meninos e não de homens feitos no Evangelho. Por outro lado, quanto ao sentido lato da maturidade no corpo, da plena implantação da igreja, sobre fundamentos, apóstolos e profetas, profecia e a ciência também eram transitórias. Então veja, profecia, o que era um profeta? O profeta era alguém que falava, era um crente que ouvia de Deus, né, a mensagem e interpretava essa mensagem para a sua época. E então previa consequências, desdobramentos para o futuro, para exortar o povo de Deus. Então uma pessoa tinha capacidade de ouvir a revelação de Deus e advertir o povo. Isso é profecia. Ciência, capacidade de discernir alguns mistérios, não revelados ainda, a revelação estava completa. Vocês sabem que quando Paulo escreveu aos Coríntios, o Novo Testamento estava completo ainda. Nós não tínhamos o restante da revelação pronto ainda. Então havia, algumas pessoas precisavam discernir as coisas. E esse conhecimento, esse discernimento, essa ciência, coisas reveladas, isso contribuía para edificar os irmãos. Agora, quando viesse o perfeito, não precisaria mais ninguém profetizar, porque a palavra de Deus estaria completa. Ninguém precisava mais ter uma revelação direta como um profeta. A revelação estava completa. Ninguém precisava mais discernir algum mistério, porque o que Deus queria revelar estaria completo, já revelado no Novo Testamento. Então, não há mais capacitação do Espírito para discernimento de mistérios não revelados. Por quê? Porque Deus já revelou tudo o que ele queria. A Bíblia é um livro selado, ninguém pode acrescentar coisa nenhuma. Não é verdade? Ela tem um selo. Não podemos acrescentar novas revelações. Deus já revelou tudo, então não preciso agora
de uma capacitação do Espírito para conhecer algum mistério. O Espírito Santo nos ilumina para que possamos entender essa revelação escrita, registrada de modo completo na Bíblia. Nós temos um livro completo. Não há mais profecia, porque Deus já revelou tudo quanto vai acontecer na confrontação do bem e do mal com as forças da história. Não há mais língua, porque a profecia segundo a qual Deus falaria sobre o língua estranha e de outros povos, isso já se cumpriu no tempo de Pentecostes. Não precisaria mais, porque é uma profecia já cumprida no dia de Pentecostes. No tempo que Paulo escreve aos Coríntios, as igrejas não tinham ainda a revelação completa de Deus, não tinham ainda o Novo Testamento. Havia apenas alguns escritos circulando, como por exemplo a carta de Tessalonicenses, a primeira, e depois outras cartas dos Evangelhos e Atos, talvez. Só mais tarde veio o Apocalipse. Assim, a própria carta de Paulo, que ele estava escrevendo, ia mais tarde ser incluída na lista dos livros sagrados. O Evangelho, portanto, estava ainda em formação. Por isso, ainda havia quem profetizasse. Algumas pessoas não profetizavam nesse tempo, porque não estava pronto o Novo Testamento. Ágabo, por exemplo, era um profeta que profetizou que Paulo ia ser preso. Foi? Profetizou uma fome. Então, essa profecia ainda estava acontecendo. Porque o Novo Testamento, o que é perfeito, o que é a revelação do Novo Testamento, estava pronto. Se nós entendermos isto, vamos ver que hoje o Evangelho então está completo. A revelação que Deus, ou melhor, a revelação de Deus que temos nas Escrituras do Novo Testamento, é aquele perfeito que é Deus que Paulo se refere. Que quando viesse, não precisaria mais ninguém profetizar na igreja. Não precisaria mais ninguém ter o dom de conhecer o mistério não revelado, porque tudo estaria já pronto. E não precisaria mais línguas, porque línguas foram um sinal para os judeus e para os incrédulos. Nunca foi línguas para a edificação do crente. Não é isso que a profecia diz. A profecia diz que as línguas seriam como um sinal para os incrédulos, para os judeus. Nunca para a edificação própria do crente. Os crentes de hoje não necessitam mais daquela tipo de ciência, porque tudo que Deus queria revelar na sua obra já o fez. Qualquer crente abre a Bíblia em casa e lê. Não precisa ter um irmão para revelar uma coisa que não esteja, porque qualquer crente pega a Bíblia em casa, na sua própria língua e lê. A tudo isso, os defensores do dom de línguas ainda dizem o seguinte: mas Paulo mandou que os coríntios falassem línguas. Ele diz lá para que não se proibisse falar língua na igreja. 1 Coríntios 14, 5 e 14, 31. 14, 5 ele diz: eu quero que todos vós faleis línguas. Agora, irmãos, vejam bem aqui no texto do negócio. Vejam bem a maneira de Paulo argumentar, para que a própria Bíblia nos informe se Paulo está prestigiando o dom de línguas e incentivando, ou se ele está convencendo os irmãos noutra direção. Ele diz assim: quero que todos vós faleis línguas. Claro, isso não é forte do dom de línguas, será autêntico. Muito bem. Agora, muito mais que profetizeis. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, vocês estão tão ansiosos, sabe? O que é mais importante é falar a palavra de Deus. E profetizar era falar a palavra de Deus, exortar o povo, pregar. Então, veja, eu quero mais. O que Paulo está dizendo? Ele está demonstrando de uma maneira muito clara, ele está desincentivando, ele está tirando essa mística, ele está tirando este vício religioso, esta concepção ignorante de que o dom de línguas era a maior virtude do cristianismo. Paulo está desmistificando isso. E ele está demolindo essa concepção de uma maneira muito suave, muito delicada, mas muito enérgica. 2 versículos 4. Olha, quero que fale isso, muito mais que profetizar. O que ele está dizendo? O que é mais importante? Exatamente. Olha, isso aí qualquer pessoa que lê a Bíblia, não precisa ser teólogo, não
precisa ter um treinamento especial, basta simplesmente saber bem. Tranquilo. Qualquer pessoa, mentalidade menos treinada, que lê esse texto, na sua simplicidade, vai lendo, vai perceber claramente que não precisa forçar nada, ninguém está forçando a palavra de Deus, ninguém está impondo. A Bíblia mesmo está dizendo, eu quero que todos falem em língua. Eles tiram o resto. Eles dizem, mas Paulo está dizendo, eu quero que todos falem em língua. Mas eu não te falo o resto. Isso, o cidadão tira o trecho doutrinal e o crente que não leu o resto, vai falar, mais ou menos, está escrito lá isso que eu quero. Só que ele está dizendo, mas ali. É uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? É uma partícula de linguagem que vai colocar um contraste no negócio. Você faz uma afirmação, imediatamente você contrasta. É isso. Mas, adversativo, é uma coisa contra. Aí vem a palavra adverso, adversário. O que é adverso? O que é adversário? Uma coisa contrária. Conjunção é adversativa. Uma conjunção que vai dizer algo ao contrário. Então, a guisa de argumentação, está dizendo, eu quero que todos falem em língua. Entendendo se isso é um dom de Deus, vamos entender que isso é um dom de Deus e que seja bem exercido. Tudo bem que vocês todos falem, mas eu quero muito mais que vocês todos isso. E mais ainda, vai dizer, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Não procurai falar. Proibir falar a língua. Paulo não queria ir pelo caminho da proibição, ele queria pelo caminho do convencimento. Se ele simplesmente proibisse, é uma coisa, você pode simplesmente proibir algo. Olha como é diferente. Você reprime e proibir. Ou você convence. Se Paulo simplesmente admitisse a proibição, vamos lá, como até alguns estavam fazendo, eu acredito, você está dizendo proibir, é que alguns estavam lá não concordando. Até dentro da igreja a gente não concordava. A igreja estava dividida. Não era unânime que esse negócio está bom, tinha gente proibindo. Paulo diz o seguinte, eu não é por esse caminho. Questão delicada, a igreja está dividida, um partido de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo. A igreja está fragilizada, os irmãos são ignorantes da doutrina, não é? Os irmãos estão comprometidos com carnalidade, infantilismo, estão com uma herança mística aí, danada. Se chegar simplesmente proibindo, vai implodir a igreja. Então o que Paulo diz? Olha, o caminho não é proibir, o caminho é mostrar o que é mais excelente, dar a ele esse alimento. E se você entende que uma coisa é diferente de você não fazer o que você sabe e por que eu te proíbo. Quando você simplesmente proíbe, o que acontece? Você usa força sobre a pessoa. Não é isso? Uma repressão proibitória. Você está usando a força sobre a pessoa. Até que seja por bem, mas ela não entende assim. Se você proíbe seu filho de dirigir um lixo, você não vai fumar. É diferente de você sentar com o meu filho. O cigarro tem 100 substâncias cancerígenas, 100. E cada um cigarro que você fuma, 10 minutos a menos de vida. Pode comprar. Você demonstra. Você vai demonstrar. Aí, em vez de cigarro, por que você não chupa uma balinha? Está nervoso? Chupa uma balinha. Você dá uma alternativa e convence. Aí a pessoa não sabia disso. Não sabia que era proibição. Para mim é uma beleza. Então, gostoso, faz um bem, a gente se sente calmo, cigarrinho, solta um fumacinho, até parece que é mais bom. Eu pensei que era uma beleza, mas agora você me mostrou que o negócio é sério. Eu não sabia. Obrigado, beleza. Vou parar com o cigarro e vou partir com uma balinha, um droguinho, não vou ficar com bafulhões, um monte de coisa boa que vai acontecer. O que você fez? Ao mesmo tempo, você fez a mesma coisa, impediu que a pessoa fumasse, só que você não proibiu. Você convenceu, é diferente. Então, quando Paulo diz, olha, zelo, o que ele está dizendo? Para todo mundo entender. Pregue o Evangelho, isso todo mundo tem que entender a palavra de Deus. Se vocês querem ser úteis a Deus, não fiquem no blá blá blá, ininteligível, não. Procurem falar com
conselho de Deus, procurem isso. Se vocês falarem o conselho de Deus, a igreja se edifica. As pessoas não querem se convertem. Paulo não seria incoerente. Eles dizem, olha, não proibais falar a língua. Aí ele pega os dois versículos. Pega a primeira parte dos 5, dizendo, não, eu quero que todos falem contigo. Aí ele pega a segunda parte do 39 e diz, não proibais falar a língua. E cai matando em cima do prédio. Ora, Paulo não seria incoerente ao ponto de mandar falar línguas e ao mesmo tempo desejar sobre os coríntios tantos argumentos para levá-los a desistir de falar línguas que ninguém entendia. Ele vai dizer o seguinte, ele mesmo, o próprio Paulo, não queria falar língua que ninguém entendesse. Você acha que ele ia aconselhar a igreja a fazer uma coisa que ele não queria para ele? Ele vai dizer no capítulo 14, verso 19, eu dou graças a Deus que falo mais línguas do que todos, o dom de verdade. Ele está falando de verdade. E o que estava lá em Corinto era uma algaravia que ninguém entendeu. Paulo dizia, o dom legítimo, tudo bem. Mas eu antes, agora veja bem, olha o mais do mundo. Eles tiram mais do contexto. Gente, dá mais. Eu antes quero falar 5 palavras na minha própria língua, que todos entendem, do que falar 10.000 palavras numa língua que ninguém entende. 1 Coríntios 14. Ele não está proibindo nada, mas o argumento aqui, para bom entendedor, meu filho, 10.000 palavras bastam. Não é isso? Para bom entendedor, 10.000 palavras bastam. Eu quero falar na igreja 5 da minha entendimento, porque 10.000 numa língua que ninguém entende. Isso é incentivar a falar? Os irmãos acham que isso é um elogio? Isso é um incentivo? Isso é um prestígio para o dom de línguas em Corinto? Não é assim que eu quero. A Bíblia falando, não estou interpretando nada, estou apenas acompanhando o que Paulo está dizendo. Então, para bom entendedor, 10.000 palavras bastam. Além disso, logo a seguir, Paulo ensina aos coríntios, outra vez, ele vai mostrar de novo, os dons de línguas legítimos são um sinal para os infiéis e não para os fiéis. Leiam para mim, por favor, 14, 22. Já vou terminar, viu? Já vou terminar. Note que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Isso. Então, o dom de línguas não era para mostrar essa qualidade, para edificação própria. Que muitos dizem, não, se ninguém entende, não é para entender mesmo. É para eu me edificar. Essa é a argumentação carismática. Eu falo essa língua para me edificar espiritualmente. Só que não é isso que a Bíblia diz. O dom de língua legítimo não era para o fiel. Era senão para o infiel. Que coisa estranha, não? E eles queriam fazer. Quando Paulo fala, então, quero que todos vós faleis línguas, ele não está ordenando, está admitindo. É como hoje, por exemplo, se trata uma discussão, você não, vai lá, admire, concorda. Para então você começa a desenvolver o argumento e derrubar o seu oponente. Se ele próprio rejeitou falar línguas para ele mesmo, como é que ele iria ordenar aos coríntios que falassem? Exatamente o contrário. Quanto a mandar que não proibisse, evidentemente, Paulo não queria mais discórdia, nem partidarismo, nem divisões, gente mandando em gente dentro da igreja. Paulo queria esse espírito de mando e de proibição gratuita. E o que aconteceu é o seguinte, aqueles irmãos que já estavam proibindo, iam se sentir mais reforçados. Ah, o apóstolo não proibia, com a cara todo mundo na mão. Aí pronto, não tinha mais diálogo. Isso, aí uma certa confusão se instalaria. Porque ele iria reforçar, existia um grupo que era com ele. Ele dizia, eu sou de Paulo, existia. Esse grupo que era de Paulo, e era carnal também, porque você está dizendo que é de Paulo, não entendeu bem o espírito da igreja. Não é isso? Veja bem a delicadeza da situação e como Paulo resolve o problema. Ele queria deixar a questão que estava confiante que os coríntios haviam de entender a mensagem e adotariam o comportamento adequado. Finalmente ele diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém ignora isso, que ignore, porque Coríntios 14, 37, que ele apela realmente para a sua autoridade apostólica, 1 Coríntios 37, se alguém queira ser espiritual e profeta. Não era isso que eu estava querendo provar?
um exercício do dom, que era mais que o outro. Então, se você cuida desse dom espiritual, reconheça o seguinte, que o Espírito é o mandamento de Deus. Quer dizer, na igreja, só o que se entende. Voltaremos na semana que vem, ainda nas coisas que queremos analisar, nesse capítulo, esses 2 capítulos, para aí depois, então, nós vimos das teorias possíveis do que acontece quando essa língua é falada. Porque o fenômeno não existe. O fenômeno não existe. O que precisamos saber se o fenômeno é Deus ou não é. E a única maneira de saber isso é indo à Bíblia, porque ela vai dizer. Então nós vamos ver mais argumentos paulinos a respeito, para depois enquadrar no problema de hoje. Ó Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade. E ela é a nossa regra única, fé e prática. E ela é a grande julgadora da experiência, e não o contrário. Nós não pautamos a nossa convicção espiritual pelas experiências, mas pela palavra de Deus escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e apta para redarguir, corrigir, ensinar, instruir o homem de Deus em justiça. Nós te agradecemos, porque temos a tua palavra escrita, e a ela podemos apelar como a grande fonte de discernimento das experiências. Qualquer experiência, por mais legítima que seja, precisa ser submetida ao que está escrito, para que saibamos avaliar exatamente o seu significado. É a Bíblia que nos dá essa chave. Por isso a nossa insistência em ir à tua palavra, examinar criticamente na Bíblia as reivindicações desse movimento moderno, para que não fiquemos em dúvida em relação ao mérito dessa experiência. Não queremos com isso nos considerar superiores a outras denominações, nem ser juízes dos irmãos. Estamos apenas analisando ideias, princípios e doutrinas. Isso sim precisamos saber claramente diferenciar. Nós amamos esses irmãos, cremos que muitos deles são servos de Deus, fiéis e sinceros, alguns até mais consagrados do que nós. Mas em termos desta doutrina, em termos deste ensinamento, desta experiência, efetivamente não concordamos, sem que isso nos tire a caridade, o respeito e o amor que temos por eles. Mas temos amor pela verdade. Desejamos, no campo espiritual, acima de tudo, que a verdade de Deus se estabeleça. Dá-nos a iluminação, compreensão pura e simples do teu Espírito, para que nos situemos nesta questão biblicamente. Não queremos seguir opiniões de homens, sejam elas das igrejas históricas, sejam elas das igrejas carismáticas. O que queremos é que a opinião de Deus prevaleça, principalmente isso. Para tanto, rogamos-te que nos ilumines a compreensão e de que nos firmemos claramente e saibamos caminhar no campo espiritual dentro da palavra de Deus. Dá-nos esse entendimento. Ajuda-nos no discernimento da verdade, por amor à própria verdade e para o prestígio da tua palavra. Nós oramos, agradecemos por esses irmãos aqui até esta hora. Rogamos-te que tu os guardes, fortaleças na fé e, sobretudo, que tu os capacites do teu Santo Espírito para o ministério frutífero, um ministério dinâmico, um ministério abençoado por Deus, um ministério espiritual, santo, envolvente, um ministério que dê glória ao nome de Jesus Cristo. É isso que nós desejamos em nossa vida e no nosso ministério. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.